Agora você que está em casa nos acompanhando nessa véspera de feriado, presta atenção nessa história. Essa mulher que vai aparecer aqui na tela em instantes, essa é uma imagem que demonstra o pior dia da vida dessa mulher. É a Débora, uma professora, Débora Sander. Ela afirma, ou melhor, ela foi agredida e estuprada por um policial civil, Sanderson Ferreira de Castro. Ele foi, inclusive, condenado a 15 anos de prisão por conta deste estupro e dessas agressões. Uma violação absurda que diversas mulheres, milhares de mulheres, vivenciam, infelizmente, todos os dias no nosso país e no mundo. Só que, há poucos dias, a pena dele, ele que foi condenado a 15 anos, uma condenação justa, ele teve a pena reduzida para 1 ano e 9 meses. E como se não bastasse a redução da pena, ele vai cumprir o restante em regime aberto. É a própria Débora que está ao vivo com a gente. Primeiro, para relatar o que aconteceu, e segundo, né, Débora, para compartilhar com a gente a sensação de injustiça e impunidade que você com certeza está sentindo desde que você recebeu essa notícia, né? Boa noite, bem-vinda ao Aqui Agora. Boa noite, obrigada pela oportunidade. É realmente uma sensação de injustiça muito grande, porque desde que eu sobrevivi às 2 tentativas de feminicídio que eu passei na mão dele, eu me coloquei como uma lutadora para lutar contra a violência doméstica em vários grupos, em várias ONGs, e aconteceu agora essa jogada de marketing que eu sempre falo, né, uma jogada para tirar ele, na verdade, do país. Porque com certeza o Ministério Público já está fazendo a parte dele, conseguiu, porque ele saiu de lá sem a tornozeleira eletrônica. Com o emprego dele, o que é pior, ele foi condenado a tudo isso, ele continua como policial, ele continua recebendo o salário dele, o povo continua pagando, ele não foi exonerado. E agora ele está solto sem tornozeleira eletrônica. Então eu acho que foi mais uma jogada para que ele seja mais um cara aí que vai sair, e quando realmente a gente conseguir fazer alguma coisa, reverter, porque agora eu vou até o STF, né, eu vou ter as últimas instâncias, ele já não vai mais estar por aqui. E eu vou continuar lutando. Tem pessoas que estão falando assim, nossa, Débora, mas deixa quieto, não tem justiça no Brasil, não... Eu vou lutar. Eu prometi para Deus que se ele me manteve viva, se ele me manteve passando por 2 anos, eu mandei aí alguns prints de ameaça dele matar o meu filho, me matar, porque por várias vezes eu tentei sair da relação e ele usava a pistola, ele usava ameaças, falando que se eu largasse dele, ele iria me matar, ele ia matar principalmente meu filho. E quem é mãe, quem é pai, sabe como que é a gente dar a vida pelo filho. Ô, Débora, eu sou uma pessoa que eu quase me matei para acabar com este problema, para salvar a filha do meu filho. Ô, Débora, deixa eu te fazer uma pergunta, até para quem está em casa nos acompanhando entender a sua história. Porque... Então, você tinha um relacionamento com este policial, vocês tinham um relacionamento, aí eu queria que você explicasse se era um casamento ou não, e mesmo com esse relacionamento, você foi violentada, porque a gente precisa deixar isso muito claro. O fato de você ter um relacionamento com a pessoa, ela não tem o direito de ter qualquer tipo de relação sem o consentimento da outra pessoa. Isso tem que ficar muito claro. Então, mesmo que você viva num relacionamento e essa pessoa te força a ter uma relação sexual, por exemplo, sem a sua vontade, isso também configura estupro, e foi justamente isso que a Débora passou. Débora, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Sim, e assim, foi durante a denúncia de violência doméstica que eu tomei o conhecimento, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje. A minha bandeira é levar o conhecimento da Lei Maria da Penha para as mulheres. Eu também não conhecia e não sabia do fato do estupro marital. Muitas mulheres, elas fazem como eu fazia, porque você é minha mulher, você é obrigada. Como ele falava assim para mim, você é minha obrigada a fazer gozar, eu quero gozar, você... E eu... Geralmente, eu dopada com remédio, ele me dopava, eu tomava o Prazolão na época e fazia de qualquer jeito, queria fazer relação
Ô, mesmo sem o meu marido. Ô, Débora. Estupro marital. Débora, me ouve? Sim. Eu só vou te lembrar que nós estamos ao vivo neste momento, muitas famílias nos acompanham, então eu sei que os detalhes são detalhes, né, muito agressivos, mas só para a gente ter esse cuidado com quem está nos assistindo, muitas famílias, inclusive, neste momento também. Uhum, sim, mas é sobre isso, é sobre as mulheres conhecer um pouco da lei da Maria da Penha. Não é não, né? O estupro marital, ele existe, e você mesmo tendo dentro de uma relação, você não é obrigada a ter. E eu, contando a minha história, contando como era o meu dia a dia, como eram as ameaças dele para me manter na relação, a própria delegada falou: Débora, isso é estupro. E aí eu comecei a mostrar algumas provas, a mostrar alguns prints, algumas coisas que provaram, e agora reverteram isso dizendo que eu não tenho provas do estupro. Débora, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco ao vivo. Eu espero que você receba e tenha recebido e continue recebendo todo o amparo necessário numa situação como essa e que você e a sua família fiquem bem diante de uma situação tão agressiva. Delegado Palumbo aqui com a gente sempre comentando e complementando, né, dados tão assustadores como são dados de agressões contra mulheres. Vamos trazer um dado muito importante aqui, porque uma agressão dentro de um lar, ela pode terminar no fim mais triste, que é o feminicídio. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com dados que foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre janeiro e dezembro do ano passado, quase 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio. E esse feminicídio, né, delegado Palumbo, começa assim, dentro de casa, com agressões, com xingamentos. O homem vai dando sinais, né? Começa proibindo de falar com as amigas, usar determinada roupa, não pode ir na academia sozinho, agressões verbais, físicas, até chegar à morte, né? O simples fato de agredir uma mulher e ser um policial já é motivo suficiente para demissão a bem do serviço público. Deveria ser demitido por bem do serviço público, que tem que mostrar probidade. Um policial não pode bater em mulher nenhuma, não há justificativa plausível. E o que você falou, Dani, você pode ser casado, pode estar namorando há 10, 15 anos, pode estar casado há 30 anos. Se a mulher não quer manter um relacionamento sexual e o homem força, é estupro sim, Dani. E por que nesse caso, delegado Palumbo, você acha que a justiça reverteu uma pena de 15 anos para uma pena de 1 ano e alguns meses em regime aberto? Provavelmente ele foi condenado em primeira instância, e aí ele recorreu, e aí os tribunais superiores devem ter entendido que não houve o estupro e sim a lesão corporal, como a gente vê no rosto dela, o olho inchado, né? E tomou uma pena um pouco menor. Agora, o que causa estranheza é que ele não foi demitido. Um homem que bate numa mulher tem que ser demitido a bem do serviço público. Não tem desculpa. Se tem prova que bateu, não pode trabalhar na polícia. Tem que ser demitido até para servir de exemplo, Dani.